Boa noite, estamos com mais um programa Liberdade de Expressão, com transmissão ao vivo, são exatamente 20 horas, pelo Facebook, na página Liberdade de Expressão. Se você quiser participar aqui com a gente, manda o WhatsApp no 4197554030, ou então ali na própria página Liberdade de Expressão, nos comentários, você pode aí fazer perguntas aí para o nosso entrevistado aí, interagir. Hoje o tema a ser debatido aqui é pesquisa eleitoral, e o nosso entrevistado é o diretor do Instituto de Pesquisa DataSonda, Ian Lucena. Boa noite, Ian. Tudo bem? Boa noite, Rafael. Uma honra recebê-lo aqui. E também gostaria de destacar a presença aqui do Jason, da dupla Jason e Anderson. Ele está aqui já nos nossos estúdios. Boa noite, Jason. Tudo bem? Boa noite, doutor Rafael. Tudo bem? Boa noite, Ian. Boa noite. E boa noite a todos aí, os internautas que estão assistindo, né? Estamos aí na expectativa aí para a Festa do Peão, dia 4, 5 e 6. Daqui a pouco o Jason vai contar aí pra gente como que vai funcionar aí. Ele é uma das grandes estrelas aí da festa aí, juntamente com o Anderson. E também vai dar uma palhinha aí pra gente na sequência. Com certeza. Daqui a pouquinho a gente está conversando e trocando uma ideia e chamando a galera pra festa lá. Legal. Ian, me conta um pouco aí da sua história aí no DataSonda. Como que iniciou aí essa ideia aí de trabalhar com pesquisa? O Instituto nasceu em 2001, né? Meu pai, que é o fundador do Instituto, mas ele aprendeu a fazer pesquisa assim, de forma informal da década de 90 e formalizou criando o Instituto em 2001. Desde então a gente trabalha com pesquisa eleitoral, mas não só pesquisa eleitoral, pesquisa de diversos ramos, pesquisa de mercado, pesquisa de audiência. E atualmente trabalhamos em Cascavel, Curitiba, toda a região do Paraná, e eu sou diretor do Instituto de Curitiba, mas a sede é em Cascavel, com o meu pai é o diretor geral da empresa. Você especificamente começou quando? Eu comecei em 2009, quando eu tinha 15 anos, trabalhando dentro do escritório, né? Então já são em 2010, 2012, 2014, 2016, são 4 eleições que a gente está estudando a movimentação eleitoral, como que os eleitores se comportam e também fazendo inúmeras pesquisas no Paraná. Santa Catarina também a gente realiza vários trabalhos. E a atuação não é só questão eleitoral, você estava especificando que há outras modalidades de pesquisa, se pudesse... Então, se uma empresa quer, por exemplo, lançar um produto, ou se um empresário quer abrir uma pizzaria e ele quer saber qual região da cidade é melhor, ele pode contratar uma pesquisa. Ou se ele pesquisa de pós-venda, se ele já vende um produto, quer saber se o produto é bem aceito ou não, hoje a gente realiza vários tipos de pós-venda. Por exemplo, a gente realiza para a empresa Mascarella, que realiza ônibus, então ela vende aí, faz umas 30 licitações por mês, a gente liga para saber se o ônibus está correto, se o cliente ele tem alguma reclamação. Então, pesquisa de pós-vendas, avaliação de produto, tudo isso envolve estatística, amostragem, e a gente realiza esse trabalho, né? Então, na verdade, praticamente todos os institutos no Brasil também realizam esse tipo de pesquisa, assim como o Ibope, Datafolha, também fazem pesquisa do mercado e pesquisa eleitoral. E na sua opinião aí, qual que é a principal função de uma pesquisa, seja ela eleitoral ou não? Então, do ponto de vista da pesquisa eleitoral, tem diversos objetivos, né? O primeiro objetivo primário para a campanha é ter uma pesquisa para estratégia e decisões tomadas na campanha para fazer com que o candidato suba na sua candidatura. Então, nesse sentido, essas pesquisas internas, que não vêm a público, cujo objetivo não é saber se o candidato está em primeiro, segundo, terceiro, mas sim outras características dele, quais são os defeitos, a rejeição dele, qualificar essas características do candidato, ela é realizada em diversos momentos, na pré-campanha, inclusive, para definir qual candidato que é o melhor, né? Os partidos realizam pesquisas eleitorais nesse sentido também, e à medida que a campanha vai se realizando, também são feitas outras avaliações internas para ajudar a definir o rumo da candidatura. E pesquisa eleitoral publicada é aquela que é utilizada por políticos como instrumento para mostrar para a população que certo candidato está melhorando, o que anima, o que cria assim, um sentimento mobilizador no eleitorado. Então teriam basicamente esses dois objetivos, né? Mas cada pesquisa, em cada município, em cada eleição, ela possui diversos detalhes diferentes. Se o candidato é prefeito, se ele é deputado, se ele é governador. Então cada pesquisa possui perguntas específicas, formas do eleitorado decidir também, existem movimentações diferentes, mas em resumo são dois tipos, interno e a publicado. O público costuma
Então o fato de ser publicado é só observar a pesquisa pelo número, se está na frente, se está atrás, mas na verdade a maioria das pesquisas que os institutos realizam são internas. Os políticos contratam essas pesquisas para saber quais decisões tomar no momento da campanha. E como que você avalia, que é uma questão bem polêmica, essa grande diferença entre o resultado da urna e o resultado de diversas pesquisas eleitorais aí? Então, deve ser analisado principalmente pela data que a pesquisa foi realizada, porque ela sempre, quando ela é entregue por meio de comunicação publicada, ela sempre já está antiga, vencida, porque ela já é um retrato do passado. Por exemplo, uma pesquisa que é publicada no dia 1º de outubro deste ano, seria um sábado antes da eleição, provavelmente ela foi feita na sexta ou na quinta. Então o fato de publicar no sábado já significa que ela está retratando o passado. Neste período final ocorre uma movimentação muito forte, então não existe a necessidade que a pesquisa seja igual ou parecida com o pleito. Ela pode inclusive ser bastante diferente dependendo do nível de movimentação final que ocorre. Então a pesquisa não seria futurologia, ela é uma fotografia, mas o movimento, o vídeo, está ocorrendo durante toda a campanha. Então, assim, ocorrem, este ano, depende, na verdade, do município que a gente está analisando. Sim. Por exemplo, no Rio de Janeiro, o Ibope e o Datafolha publicaram pesquisas na última semana, 7 dias atrás do pleito, e ocorreu mais ou menos o resultado de 7 dias atrás, ocorreu no domingo. Isso no espaço de 7 dias, que é uma movimentação muito alta. Já em São Paulo, foi publicada a pesquisa no sábado, que foi coletada na sexta-feira, tanto o Ibope e o Datafolha, mas no domingo deu um resultado bem diferente. Então, você previa segundo turno e acabou não dando. Acabou não dando segundo turno, mas também previu o Haddad em quarto e acabou dando o Haddad em segundo. A Marta Suplicy e o Russomano ficaram em terceiro e quarto. Não sei qual ficou em terceiro e quarto, acho que o Russomano ficou em quarto. O Russomano, por exemplo, tinha 13%, acabou tendo 13% dos votos, mas 7 dias antes dizia-se que ele tinha 23%. Então, veja, ele perdeu 10% em 10 dias. Em 7 dias ele perdeu 10%. 10% do eleitorado de São Paulo são milhões de eleitores. Né? Então essa movimentação ocorre muito fortemente. Depende das características daquele pleito específico. Em São Paulo, tinha um candidato, que o João Dória, que acabou vencendo no primeiro turno, que ele se tornou conhecido e cresceu rapidamente. Ao crescer rapidamente, ele tira votos de outros candidatos. Esse fenômeno não ocorreu no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, não existia um candidato do mesmo tipo, com a mesma quantidade de tempo de TV, então essas movimentações ocorreram menos. Então não é que em Rio de Janeiro ou em São Paulo, o Ibope ou o Datafolha acertaram ou erraram. Eles apenas trouxeram uma fotografia do instante, mas a movimentação eleitoral estava correndo atrás. O nosso instituto aqui no Paraná publicou nos últimos 7 dias pesquisas em Paranaguá, Fazenda Rio Grande, Campo Largo, Araucária, São José dos Pinhais, Cascavel e outros municípios do oeste do Paraná. A maioria deles deu muito parecido com a pesquisa, mas um ou outro município fugiu não porque a pesquisa, até porque o método é o mesmo, né, mas deu diferente porque a movimentação ocorreu muito fortemente no final da campanha. Em Curitiba isso também aconteceu. Né? No sábado o Ibope publicou que o Ney Leprevaux não iria para o segundo turno. Tinha 19 pontos e o Fruit 20, mas acabou que não. E um fato interessante que o Ibope publicou o Greco com 30, né? Com 30 e ele terminou com 38. Exatamente. É uma grande divergência. Né? Daí nesse caso específico tem margem de erro, tem outros tipos de movimentações, mas não é como se o Instituto estivesse errado. É um senso de que os institutos têm que acertar no momento da eleição. Ele é um senso adequado por muitos fatores. Né? É claro que se essa movimentação não for explicada com a lógica, se o Instituto não puder dizer, olha, essa pesquisa eu publiquei neste dia, mas nos próximos dias ocorreu essa movimentação, então ele não tem necessidade de acertar. Agora, se não houver explicação para essa movimentação, aí sim o Instituto pode estar cometendo aí alguma fraude, algum ilícito. Né? Isso também ocorre bastante. Né? No Paraná, teve 18 institutos que criaram o CNPJ no ano da eleição, publicaram diversas pesquisas fraudulentas, e depois esses CNPJ são dissolvidos por aí. E você é a favor de algum órgão que regule instituto de pesquisa? Eu sou desfavorável. Eu acredito que a melhor forma, assim como meio de comunicação, a melhor forma de você evitar que uma informação equivocada passe para o público, para a sociedade, é que as pessoas se informem de qual é aquele instituto. Então os bons institutos sobrevivem e os maus institutos
morre. Seria dessa maneira. Ou seja, o nosso instituto existe desde 2001, existem 4 institutos no Paraná que têm idade parecida ou maior. Todos os outros institutos acabam morrendo por perda de credibilidade. Então essa é a maneira. Assim como se tem uma revista, um jornal ou um canal de televisão que desinforma a população de forma ilícita, é apenas trocar de canal ou comprar uma outra revista, outro jornal. Esse seria o mecanismo. O próprio mercado, a própria sociedade civil escolhendo quais institutos, quais meios de comunicação eles são os melhores, e não o governo interferindo. Não é o que ocorre hoje. Né? Hoje o TSE possui uma burocracia, uma exigência legal que as pesquisas públicas devem ser registradas segundo uma legislação que, além de alguns fatos burocráticos, ainda determina a metodologia dos institutos, mas isso não impede de forma alguma que o instituto falsifique uma pesquisa. Basta que ele siga exatamente as regras para se fazer o registro, que ele pode colocar qualquer resultado na pesquisa. Então, na prática, você vive um processo que inibe os institutos de publicarem, quando eu acredito que qualquer informação, mesmo aquela que seja falsa, do instituto que nasceu poucos meses da eleição, elas podem ser públicas. O eleitorado sabe distinguir o que é certo e o que é errado. Não é colocando uma pesquisa falsa no ambiente de campanha que você vai estar alterando. Muita gente pensa isso. Pensa que se você publicar uma pesquisa, você vai estar fazendo com que a população vote quem está em primeiro. Mas isso não acontece. Teve diversos municípios que a gente viu aí, pesquisas eleitorais dando aí candidato A com 10 pontos na frente, daí abriu a urna e terminou com 15 atrás. Então, essas movimentações muito bruscas, né, certamente ocorreu algum viés no momento dessa publicação da pesquisa. Mas, aliás, isso é até um bom exemplo. As pesquisas que são fraudadas, as pesquisas em município pequeno ocorre bastante isso, né? Elas provocam tão pouco efeito no eleitorado que no final do processo eleitoral você percebe que existiu realmente a fraude. E o candidato que está em segundo, uma pesquisa fraudada, acaba vencendo muitas vezes. Então, comprovando então, que tem pouco efeito. Existe uma crença entre os políticos e os jornalistas, de forma geral, a formação de opinião no momento da eleição, de que uma pesquisa possui um grau de interferência muito elevado na decisão do voto, mas ele possui um grau de interferência pequeno, depende muito do cenário. Apenas se o cenário precisar de um ânimo para o candidato, onde todo mundo acha que o candidato vai perder, para mobilizar aqueles eleitores, você publica uma pesquisa que tem chance. É apenas a única maneira de você influenciar psicologicamente o eleitorado. Mas esse sentimento de que quem está em primeiro, as pessoas votam último, né? Eu vou votar em quem vai vencer, por mais que as pessoas oralizem isso, provavelmente você já escutou também, Rafael, eleitores falando isso, né? Vou votar alguém que tem algum amigo, que fala isso, conhece alguém que diz vou votar em quem está em primeiro, chegar lá, votar em quem está em primeiro. Por mais que oralize isso, ele não vota em quem está em primeiro, ele vota porque gosta do primeiro candidato, mas que não construiu uma argumentação no seu íntimo, na sua consciência, acaba dizendo isso. Mas se o candidato que está em primeiro for um candidato que ele não gosta, não vai votar. Por mais que existam 300 pesquisas dizendo que está em primeiro, ele não vai votar. Então, por isso que, por exemplo, institutos, candidatos que são na NICS, que tem ali entre 1%, 3%, 4%, os institutos mostram que ele tem pouca quantidade de votos, e eles chegam no final da eleição e eles fazem essa pouca quantidade de votos. Isso, excetuando-se aqueles que são segmentos muito ideológicos, como o candidato do PCB, do PSOL e tal, que esses vão votar neles independente da pesquisa. Tem candidatos que têm desempenho muito pequeno, mas que não são não tem uma militância segmentada na sociedade. Então você vê, até mesmo candidatos que têm poucos votos, por exemplo, Maria Vitória Curitiba acabou fazendo 4,8, o Riquelme Filho fez 4,8, então por aí fez de votos. Mesmo sendo um candidato pequeno, os eleitores acabaram votando neles. Então não era a percepção, o Greg está em primeiro, o Ney está crescendo, ou o Gustavo Frutti também tinha 20% dos votos, que fazem com que eles votem nos candidatos que estão na frente, não nos candidatos que estão atrás. É por outros motivos que isso acontece. Então, e até esse receio que os políticos têm de alguma pesquisa ser publicada, acabar atrapalhando o pleito, também não acontece. Isso é bastante mistificação. Eu acho que é relativo, então, a influência da pesquisa. Eu acho, cabeça do eleitor. Acredito que é relativo. Somente num município em que um candidato que está em primeiro, todo mundo pensa que ele está em segundo, porque a campanha é uma campanha barata, não tem muito carro de som, não tem muito adesivo. Tem campanhas que têm candidatos bons, muito populares, mas não são muito massificadas, não tem muita presença visual. Então a população pensa que o candidato que tem maior
presença visual, mais massificação, provavelmente vencerá. Mas isso não é verdade. Então, uma pesquisa nesse ambiente, em que o candidato está em primeiro, a população pensa que está em segundo, porque ele vai perder, porque ele não tem uma campanha tão forte, ela pode ajudar a fazer os eleitores se movimentarem, a pedir mais voto, a acreditar no seu candidato. Dá mais força. Dá mais força, mas isso é raro, Rafael. Não é em todos os... não é em todos os... Na verdade, eu diria que é a exceção dos municípios em que isso ocorre. No Rio de Janeiro, hoje, que o Crivella tinha 66% dos votos e o Freixo tinha 34%, e agora a diferença caiu, ele tem 59% e o Freixo 41%, que é uma campanha do PSOL, uma campanha barata, financiada pelas pessoas, muito diferente do resto do Brasil. Isso causa bastante ânimo na militância e nos eleitores. Então, nesse caso, a pesquisa no Rio de Janeiro tem um efeito positivo para o candidato que está em segundo, porque mostra que é possível. Mas, de forma geral, não mudará nada no pleito. Em Curitiba, a diferença entre o Greco e o Ney do Voto, segundo todas as pesquisas que estão sendo publicadas, ela é uma diferença pequena. O Ney do Voto está na frente. Agora, na sexta-feira, se não me engano, 39 para o Ney e 33 para o Greco, mais ou menos. Então, a população percebe esses dados acreditando que qualquer um tem possibilidade de vencer. Então, isso não desestimula nem anima os eleitores em relação ao outro candidato. Então, assim, isso, por mais que o Greco, digamos agora, publique uma pesquisa que ele está na frente, não vai fazer os eleitores do Ney votar no Greco, simplesmente não tem essa interferência. A constituição do voto ao longo da campanha é muito mais sólida do que uma pesquisa fazer essa interferência. Se você encontrar um eleitor do Ney ou um eleitor do Greco, ele provavelmente já possui vários argumentos para votar naquela pessoa. Então, a publicação da pesquisa não terá esse efeito, né? Em Cascavel, a gente publicou a pesquisa dizendo que o Paranhos, candidato pelo PSC em Cascavel, ganhou no primeiro turno, com 52% dos votos. E o segundo lugar, a gente publicou que faria aí uns 17%, salvo engano, 17% dos votos válidos. No final da eleição, o Paranhos realmente ganhou no primeiro turno, com 52%, mas o segundo lugar fez 34%. Ou seja, ocorreu uma movimentação para o segundo lugar. Mesmo que a pesquisa disse que o primeiro lugar era o Paranhos, mas no primeiro turno. Então, mais um exemplo de que, por mais que a pesquisa tenha sido publicada, isso foi publicado na TV de maior audiência em Cascavel, na TV Tarobá. Isso. Então, inclusive, todos os candidatos que estavam de segundo a sétimo lugar reclamaram muito da pesquisa, como se ela tivesse um efeito dramático na sociedade, mas não tem. No final, acabou o Paranhos vencendo no primeiro turno. A pesquisa, em tese, acertou, mesmo sendo feito 7 dias antes, e o segundo lugar teve mais votos. Então, não é preto no branco, não é essa história de que a pesquisa ela tem um efeito muito grande na sociedade. Ela não tem, a não ser que o cenário seja um cenário que precisa de estímulo para o E na cabeça dos indecisos, a gente, por exemplo, nesse cenário de Curitiba aí, apareceu 5% indecisos. Você acha que a pesquisa pode influenciar ou não? Ela pode, no caso do segundo turno, ela influencia muito pouco, Rafael, porque ele vai decidir o voto no dia por algum elemento do candidato específico. Então, se ele gostar um pouco do Ney e não gostar do Greco, ele vai votar no Ney, mesmo que a pesquisa tenha dito se o Ney está na frente ou está atrás. Assim, vice-versa também é verdadeiro. Se gostar um pouco do Greco e não gostar do Ney, vai votar no Greco. E as pessoas não é uma tábua rasa. Elas têm opiniões, por mais que sejam opiniões simples ou meras impressões sobre os candidatos, sempre tem alguém que ela gosta um pouco mais. E é isso que vai fazer ela votar. No primeiro turno, se tem algum candidato que estava lá embaixo, começou a campanha com 2%, 3%, ninguém acreditava que pudesse crescer, e a pesquisa mostra que ele está evoluindo, isso pode fazer com que os indecisos tenham mais atenção nessa pessoa. Então, analisa melhor aquele candidato e talvez, por analisar melhor, acabe votando nele. Mas esse efeito ainda assim é muito pequeno. As pessoas que estão indecisas, não é como se elas estivessem analisando o processo eleitoral, mas ainda não tenham decidido. É porque elas não estão se importando muito com o processo eleitoral. Então, por isso, se ocorre alguma informação extra no processo, uma pesquisa, elas também não estão nem aí para isso. Por isso que não faz muito efeito. Os indecisos, eles não estão indecisos porque eles avaliaram os candidatos, mas porque não se importam com os candidatos neste momento. Vão acabar decidindo nos últimos dias, né? Mas apenas o fato de gostar de um e não gostar do outro já é o suficiente para decidir o voto. Interessante. E se pudesse explicar aí a questão da pesquisa qualitativa,
Porque a gente vê muito aí, vimos pelo menos muito candidato querendo fazer pesquisa qualitativa aí no momento das eleições, né? Pelo que a gente sabe um pouco aí, não é o momento, você tem que fazer uma pesquisa qualitativa bem antes, né? Então eu queria que você explicasse o que seria a pesquisa qualitativa e no que ela pode ajudar. Para começar pelo nome, né, a diferença, por isso que se chama qualitativa e quantitativa. Quantitativa é essa que é famosa, que é publicada, que aparece os números, né? A maior diferença é que a quantitativa é feita com uma amostragem da sociedade. Os coletores saem nas ruas, entrevistando as pessoas domiciliarmente, e o resultado ele é uma representação do universo, daquela população. Uma percentagem da amostra representa a percentagem da população. Existem vários cálculos estatísticos que fazem com que isso seja verdadeiro. Essa é a quantitativa. A qualitativa funciona muito diferente. Você chama para conversar numa sala 10 pessoas, por exemplo, que representam um segmento, 10 pessoas da classe C, 5 homens e 5 mulheres. E você vai fazer um bate-papo com eles sobre o que eles pensam dos candidatos ou pré-candidatos, porque geralmente as qualitativas são feitas antes mesmo do registro das candidaturas. Então esse bate-papo ele vai gerar um relatório que será um relatório de impressões. A maioria das pessoas falam que esse candidato tem essas características. O Ney Prevot, as pessoas têm a ideia de que o Ney Prevot defende a Lava Jato. Esse é um dado que você pode adquirir com uma pesquisa qualitativa, porque é um bate-papo. E não tem percentagens envolvidas na pesquisa qualitativa. E, portanto, também é por isso que ela vem a público. Ela só serve para você encontrar características positivas ou negativas e definir algum grau de intensidade delas, se é pouco, médio ou muito, dos candidatos. Então essa seria a diferença mais dramática entre essas duas pesquisas. Ela tem que ser feita necessariamente antes, porque todos os resultados da pesquisa qualitativa só podem ser utilizados para estratégia de campanha. Então, e quanto tempo antes você acha que seria ideal? Uns 10, 15 dias antes do processo eleitoral começar, para candidatos que não são prefeitos. Candidatos que são prefeitos, atual, indo para a reeleição, podem fazer inclusive um ano antes de uma qualitativa, ou 4 meses antes, depende muito do cenário. A pesquisa qualitativa ela descobre muito. Você descobre muito do que as pessoas pensam e você pode utilizar essas informações para construir o seu marketing, as suas propostas. Então esse seria o objetivo principal dela. O candidato que realiza pesquisa qualitativa nos últimos dias provavelmente vai descobrir um monte de coisa, mas não vai poder fazer nada com isso. Não vai ter tempo? Não vai ter tempo. Até porque essas características que são descobertas na qualitativa, elas são características muito sólidas na sociedade. Você vai precisar de algum tempo para conseguir mudar elas. Por exemplo, uns 30, 45 dias, pegar um candidato que tem pulso de alta rejeição, por exemplo. Tadeu Venere em Curitiba, o candidato tem alta rejeição por causa do PT. Ele é do PT, não precisa de pesquisa qualitativa para saber que essa é a maior principal rejeição dele, mas digamos que se fizesse uma pesquisa qualitativa, descobriria-se que ele tem essa rejeição. Então seria somente esse o dado importante. Fazer isso nos últimos dias não tem efeito nenhum, não seria dessa maneira como proceder. Né? Se um candidato a prefeito ou vereador quer contratar pesquisa com nós, a gente passa um cronograma de quando tem que fazer as pesquisas e qual será o conteúdo de cada uma delas para a importância da campanha, né? Quais decisões têm que ser tomadas e em que tempo. Isso é bastante relevante. Paulinho Prata mandou, um abraço para o Paulinho Prata, mandou aqui uma consideração. Ele fez a seguinte ponderação aqui em relação à influência da pesquisa na cabeça do eleitor. Na minha opinião, influencia sim, pois na cabeça da grande maioria desses indecisos votar no candidato que teoricamente vai ganhar é uma forma de garantia que este vai poder cobrar do candidato eleito. Falsa garantia, mas ao meu ver o eleitor acaba se rendendo a esta sensação errônea e parabenizou o Instituto pelo trabalho. Bom, muito obrigado. A opinião dele é isso. Ele acha que tem o poder de influência. Qual é o nome dele? Paulinho Prata, ele foi um dos coordenadores do Cláudio Casagrande, que foi o prefeito eleito em Campo Magro. Essa opinião de que influencia bastante os indecisos é a opinião majoritária da sociedade. Na verdade, eu diria que mais de 2/3 da população acredita que as pesquisas têm uma influência muito grande. Como nós temos dados de pesquisa de muitos municípios, a gente fez mais de 100 municípios no Paraná em 2016, a gente consegue avaliar naqueles municípios quais pesquisas que foram publicadas por vários institutos. E as nossas pesquisas publicadas ou internas
como é que foi o efeito dessas publicações na cabeça do leitor, na cabeça dos indecisos. E tem muitos outros efeitos mais relevantes para os indecisos do que a pesquisa. Então, no caso do Curitiba, o Ney, que é um candidato que está em ascensão, sendo conhecido, começou a campanha com uma taxa de conhecimento muito menor do que o Rafael Greca. Provavelmente os indecisos vão para o Ney, porque eles provavelmente têm menos ideia formada sobre o Ney do que sobre o Greca, que já está no imaginário da sociedade curitibana há muito tempo. Ele já foi prefeito de Curitiba, foi candidato na eleição passada. Então, só esse fato, por exemplo, de que o Ney Leprevaux está sendo conhecido, ele tem mais possibilidade dos indecisos votarem nele. Ou a rejeição do Ney, por exemplo, é menor, é um terço da rejeição do Greca. Então, mesmo no ambiente, o Greca disse que vai publicar uma pesquisa agora na frente, né? Andou dizendo que o traque dele disse que está na frente e tal. Ele vai publicar uma pesquisa. Se ele publicar uma pesquisa, os indecisos não vão mudar de opinião em relação a isso e votar no Greca. Então, por isso que o efeito é pequeno. Muito provavelmente, outros elementos que vão fazer os indecisos votarem no Ney ou no Greca. Por isso que a pesquisa não é tão relevante. Lembrando, né, alguns municípios ocorre uma movimentação muito forte e a pesquisa pode ajudar nisso, mas depende do grau das candidaturas, como está ocorrendo a movimentação eleitoral. Pode ser que em Campo Magro, pode ser que em Campo Magro isso tenha ocorrido. Então, assim, tem municípios em que isso ocorre mesmo, mas na maioria essa não é a regra. Os indecisos ou outros eleitores eles vão decidir por outros elementos. Na pesquisa, quem dera se tivesse esse poder, né? Os políticos acreditam, não só o Paulinho, diria que a unanimidade, todos os meus clientes acreditam que a pesquisa possui um poder muito forte para mudar o pensamento da população. O mesmo discurso que eu estou fazendo aqui, eu também faço com os clientes. Eu digo que vamos publicar, mas não vai ter o efeito que vocês acreditam que tem. E não tem um efeito, não é por publicar uma pesquisa não, que as pessoas mudam de opinião. Legal. Vamos fazer aí, eu vou pedir para você dar uma licencinha e claro, vamos chamar aí o pessoal da Festa do Peão. O Jason vai vir aqui com a gente. Vai dar uma palhinha aí, vai falar um pouco dessa Festa do Peão, mas fica ali esperando um pouco, nós já vamos voltar falando um pouco de rejeição em pesquisa eleitoral aí. Chamar o Jason aí que tá chegando. Cláudio, antes que o Jason se coloque aqui, qual que é a sua opinião? Pesquisa influencia ou não no resultado da eleição? Com certeza a pesquisa influencia. Tanto é que tem muita gente que procura na reta final elaborar uma pesquisa, registrar e soltar no meio da galera, né, para ver o que acontece. E normalmente influencia, doutor, com certeza. Teve inclusive nas imediações aqui, né, municípios, que fizeram o possível para registrar uma pesquisa, porque afinal de contas influencia. Tem aquela galera que vai com quem está ganhando, não é mesmo? Daquela onda. Legal, então, Jason, já nos cumprimentamos, tudo bem? Parabéns aí pelo trabalho aí da dupla Jason e Anderson. Está nos acompanhando aqui também o Kenny, do violão aqui, né? Tudo bem, Kenny? Tranquilo? Qual que é a expectativa aí para essa Festa do Peão? Então, doutor Rafael, primeiramente, obrigado pelo convite, né? Obrigado pelo convite para participar do programa aí, ao senhor, ao Cláudio, nosso brother, Cláudio Campos. Queria também justificar aí que meu parceiro não pôde vir, porque a esposa dele teve neném há pouco tempo, né? Infelizmente ela não estava se sentindo muito bem aí. Então a gente veio representar aí a dupla e a festa, né? E vamos falar aí dessa festa bacana aí que vai ter. A expectativa é muito boa, é das melhores, né? Não só a expectativa, digamos, dos organizadores ou dos artistas, mas do próprio público, né? Quando a gente fala em expectativa, se refere mais ao público mesmo, né? A gente sente assim pelos comentários, redes sociais, que todo mundo está esperando muito a festa, né? Parece, eu não sou de Campo Magro, mas parece que faz tempo que Campo Magro não tem algum evento assim, né? E a primeira festa do Peão. E a primeira festa ali em Campo Magro. Exatamente. A companhia, os organizadores que estão realizando o evento já trabalham com outras edições, uma delas é de São José dos Pinhais, né? Mas em Campo Magro daí é a primeira edição. Cláudio, você que está acompanhando, tem alguém da organização aí para falar aí? Com certeza, temos aqui o pessoal da organização, nos nossos estúdios está o Paulo Pessim, também está o Rogério. Paulo Pessim, quero que você dê o teu boa tarde aqui, por gentileza. Ei, Paulo, não se esconde não, vem mostrar esse rostinho. Olha só, então o Paulo está chegando aqui, ele não está à frente das câmeras, mas está aqui com a gente, também dando o seu boa tarde, final de tarde e início de noite, né? Tudo bem com você, Paulo? Tudo jóia.
Então, dá uma boa noite aí, pessoal da organização, né, da primeira festa de peão de boiadeiro, e agradecer aí ao programa Liberdade de Expressão pelo espaço cedido para a gente divulgar a festa. Paulo, como que vai funcionar essa festa aí? Se eu quiser comprar o ingresso, onde que eu procuro, como que eu faço? Então, você pode procurar nos sites da Alô Ingresso, ou a gente tem 2 pontos de venda fixa nas lojas Márcia, no centro, e as 2 lojas em Campo Magro. De atrações, o que você destaca aí nessa festa aí? Ah, tem bastante gente. A gente conseguiu montar uma grade muito bacana. A gente tem como atração principal no show do sábado, né, a dupla Ataíde e Alexandre. Temos na sexta-feira Jason e Anderson, Iago e Santiago. E no domingo a gente tem Júnior e Júlio e Banda Pancadão. E além disso a gente tem o baile no sábado com o Recanto Nativo e no domingo com Geração Balanço. Legal, Paulo. Obrigado aí. Estamos à disposição aí no que você precisar aí, o que a organização precisar. Tá ok, eu que agradeço. Um abraço. Então vamos uma palhinha aí do Jason aí. Uma palhinha? Vamos fazer uma do show. Fazer primeiro uma cover aí, fazer um CD? Vocês querem uma cover? Só lembrando, doutor Rafael, que no programa passado nós sorteamos aí um CD e um jantar. Foi 2 CDs, né? 2 CDs, 2 na CDs verdade, e um jantar. onde nós ultrapassamos as 5.000 curtidas e aí sorteamos um jantar no Siciliano e a pessoa ganhadora acabou levando 2 CDs aí da doutora. Bacana, então, se tiver o nome, um abraço para ela. Amandinha Damasio. E olha só, o Paulo está disponibilizando aqui ingressos para nós sortear para a festa, aqui 2 ingressos. Olha que maravilha, hein? Semana que vem sorteamos, Cláudio? Sorteamos então no próximo programa, para criar essa expectativa aí, vai curtindo, comentando, coloca lá... Nós vamos fazer uma postagem lá, colocando lá para a pessoa comentar e curtir, e daí a gente faz o sorteio, pode ser? Opa, que maravilha, que maravilha. Então está aí, ó, 2 ingressos para essa grande festa. Então vamos soltar aí no nosso CD, depois a gente faz uma cover pra galera aí. O nome da música é Sou Fiel, composição de Alexandre Lopes. Pedi meu violeiro me dar uma força aqui agora. Sou fiel, vixe, nossa! Sou fiel, vixe, nossa! A dona maldade tá andando por aí. A minha gatinha, eu nunca te traí. Povo me acusando de muita traição, mas então sabendo que eu tô na sua mão. Lembrar da sua amiga que eu levei pra casa. Ela tava querendo, mas só levei mais nada. Não sei por que tão blasfemando contra mim. Se é você, o meu anjo querubim. Sou fiel, vixe, nossa, a inveja mata, tudo isso é fofoca. Sou fiel, vixe, nossa, é puro converseiro, eita pouco que incomoda. Sou fiel, vixe, nossa, a inveja mata, tudo isso é fofoca. Sou fiel, vixe, nossa, é puro converseiro, eita pouco que incomoda. A gente brinca no show, doutor. Você pede pra bater palma só quem é fiel. Vamos bater palma aí, então. Galera aí na internet, só quem for fiel vai curtindo aí, né? Legal, eu acho que é isso. Tem mais algum detalhe, Cláudio? No finalzinho, então, o Jason retorna para passar a régua para nós. Para encerrar o programa. Para encerrar o programa, então, com mais uma moda e assim, e falando um pouquinho da festa. Eu tenho um convite para fazer para a galera, pode ser depois ou agora? Pode falar. Não, que fora as atrações, né, da festa aí, atrações musicais, né, vai ter praça de alimentação, vai ter parque de diversões, vai ter voo panorâmico de helicóptero, né. Então, tem a página no Facebook do evento, até mandei o link pro Cláudio ali para a gente fazer uma colinha para a galera ali na internet, né. Tem a página do evento para o pessoal colocar que vai comparecer e tem a página para curtir, né. Então fica o convite para a galera que está curtindo, confirmando presença, que está rolando inclusive promoções, né, durante a semana, durante os dias até o evento. E fiquem ligados aí na promoção dos 2 ingressos, sorteio semana que vem aí. Até o Gustavo Matos aqui já está pedindo ingresso para ele. Nós vamos fazer ali uma postagem aí no Facebook ali, falando aí do sorteio, e daí vocês compartilhem, comentem aí, que daí na semana que vem, na segunda-feira, nós vamos fazer aí o sorteio dos 2 ingressos. Beleza, doutor. Até daqui a pouco, Até daqui a pouco. Chamar o Ian Lucena aí de volta.
para a gente continuar aí o nosso bate-papo. Vontade aí, ó. Então, a gente falou aí de um determinado índice de rejeição do Rafael Greca e do Neyley Prevot, e gostaria que você explicasse até onde a rejeição pode evitar o eleitor a votar em determinado candidato. E a gente pode ter cenários que todos os candidatos são rejeitados, daí ele vai ter que, digamos, votar no menos pior, digamos. Com certeza. Ou então vai anular o voto dele, né? A primeira observação que eu faria é que existe, do ponto de vista da rejeição, um efeito muito diferente do primeiro para o segundo turno. No primeiro turno, a rejeição não é determinante para definir o voto em alguém. Se um eleitor rejeita aquele candidato, ele escolhe outro, é evidente, né? Mas não é dessa maneira que ele vai escolher o voto em outra pessoa, ele vai votar em quem ele gosta. Já no segundo turno, o fato dele rejeitar um candidato, mesmo que ele não goste muito do outro, faz com que ele vote no outro candidato para impedir que o candidato que ele rejeita vença. Então, no segundo turno, a rejeição é algo fundamental. Se um candidato do segundo turno, como o Greca, tem 3 vezes mais rejeição, segundo a pesquisa Opinião, 28%, né? Não sei os números de cabeça, mas que foi publicado na TV Bandeirantes, o Greca tem 3 vezes mais rejeição. Então, muitas pessoas que estão indecisos, ou branco e nulo, que rejeitam também o Greca, para impedir que o Greca vença, podem acabar votando no último dia no Neyley Prevot. Então, a rejeição é fundamental no segundo turno, porque no segundo turno a análise é do menos pior, sempre. Não é o candidato que você gosta. Mais de 90% dos municípios que tem segundo turno no Brasil, os candidatos que acabam indo no final acabam gerando rejeição à sociedade e acabam muito desgastados no final do processo dos debates, e a campanha se acirra bastante, né? Os eleitores eles não acabam votando com a mesma empatia do primeiro turno. Sempre ocorre uma distensão nessa vantagem até o momento da eleição desse segundo turno. Então a rejeição é fundamental. Se a rejeição de algum candidato é muito maior que o seu adversário, muito provavelmente ele terá dificuldades de subir. Por isso que em Curitiba, né, o Greca está atrás em todas as pesquisas que foram publicadas. Também tem relação com a rejeição dele, né? Muito principalmente daquele comentário que ele fez na PUC sobre pobres, né? Essa seria... Eu acho que é ali que ele acabou perdendo a eleição. Deixou de ganhar no primeiro turno a eleição. Deixou de ganhar no primeiro turno. O Ibope tinha dado para ele 45% das intenções de voto uma semana antes deste evento, e no último dia deu 30%, né? Acabou fazendo 38%, mas com certeza ele foi o candidato mais afetado por esse fator aí que é a rejeição. E você falou desse episódio do Greca, como as coordenações, essas assessorias fazem para, de repente, direcionar o candidato a falar tal coisa ou não falar? Essa coisa não é difícil controlar, né? Olha, é difícil, depende do candidato, na verdade. É o político que possui o maior interesse e a maior vontade de não cometer nenhum tipo de gafe, né? No caso do Rafael Greca, acho que ele não pensou que o comentário dele fosse um comentário ruim, isso que ele falou. É claro que depois ele percebeu a calamidade, o terrível, o efeito negativo que a frase que ele disse teria na campanha dele, né? Então esse foi um descuido, né? Mas as campanhas, as coordenações de campanha realizam diversos procedimentos para que os candidatos se conheçam. Media training, né? Seria basicamente você simula o debate, simula a entrevista, vai forçando que o candidato responda perguntas, isso no ambiente fechado para o treinamento, para fazer com que ele tenha um bom desempenho. Mas a rejeição, ela pode, digamos que o candidato comece o pleito com uma rejeição alta, ela também pode diminuir por várias estratégias. No segundo turno, atualmente, em Ponta Grossa, os candidatos que estão o atual prefeito, Marcelo Rugel, e o Arléo Machado. O Arléo Machado é deputado federal, votou contrariamente ao impeachment da presidente Dilma Rousseff, e por causa disso, a rejeição dele foi... aumentou, ele tinha uma rejeição... Foi o que aconteceu com um filho também. O filho do pai, né? Também aumentar. Por conta do pai, é uma rejeição muito grande, né? Então eles já entraram no processo eleitoral com rejeição. Nosso instituto publicou 4 pesquisas em Ponta Grossa, inclusive uma nos últimos 2 dias, que foi muito parecido com o resultado final, não porque, aquilo que a gente estava conversando no início da entrevista, não porque o instituto
faz futurologia, mas porque alguns cenários mudam um pouco, outros mudam mais, né? E a gente tem que medir a rejeição do Ariel Machado, que está no segundo turno, era de 44% no início da campanha, e a última pesquisa que a gente publicou, não lembro de cabeça, mas algo como 30, 32, ou seja, diminuiu aí uns 14 pontos. Por quê? Porque o programa dele, a estratégia dele foi mostrar o lado humano dele, mostrou a família dele, os problemas eram motivos, foi mostrar que por mais que ele teve uma postura contrária ao impeachment, ele ainda é uma pessoa, ele ainda é um ser humano, ele também tem lados, características positivas e negativas, e também mostrar que o voto pelo impeachment não tinha relação com o projeto dele pela cidade. Então perceba que a rejeição também pode ser tratada, tanto é que ele chegou no segundo turno, né? Não sei, porque não fizemos mais pesquisa em Ponta Grossa, se ele vai conseguir ganhar a eleição em Ponta Grossa. Ele tem muita dificuldade, né? É complicado lá, porque pela rejeição principalmente, né? Assim como a gente falou em Curitiba, o Greca tem mais dificuldade de passar o meio, e Ponta Grossa o Léo também tem mais dificuldade de passar o Marcelo Rangel ao tal prefeito, né? Mas tudo depende de como a rejeição vai ser tratada. Tenho certeza que foi colocado como prioridade número 1 da campanha do Ariel diminuir a rejeição dele. Tanto que ele conseguiu fazer isso, né? O programa foi voltado para isso, a campanha foi voltada para que isso acontecesse, né? Então rejeição não é fato dado, também não é perene, ela pode ser tratada, pode aumentar, diminuir. No caso do Curitiba do Greca, ele começou com baixa rejeição, aumentou violentamente, se tornou mais rejeitado. Então é muito dinâmico. A movimentação eleitoral tem uma característica de movimentação que é uma natureza matemática da movimentação eleitoral, que é a mesma de meteorologia, por exemplo. Você não consegue adivinhar qual será a movimentação daqui a 7 dias, assim como a previsão do tempo daqui a 7 dias ela é bastante falha, pode mudar muito até lá, porque poucos eventos ocorridos que são imprevisíveis no dia de hoje ou amanhã geram distorções muito grandes nos próximos 3, 4 dias. Então esse tipo de movimentação, assim como é na meteorologia, também ocorre com movimentação eleitoral. O Greca fez um comentário na PUC e mandou o Brasil, aquele comentário que ele fez. Passou em vários jornais, todo mundo ficou sabendo que aquilo ocorreu. Como você vai prever esse tipo de movimentação? E certamente ele foi muito impactado por isso, né? Então por isso que movimentação eleitoral, pesquisa eleitoral, ela ajuda a gente a entender vários fenômenos, a gente presta bastante consultoria para os candidatos, no sentido de que esse tipo de ação gera voto, gera rejeição, isso que eu falei em tal debate, isso é ruim ou é bom, a gente tem bastante análise sobre isso, mas de forma geral a movimentação eleitoral é sempre diferente, é sempre um enigma como que ela vai ocorrendo, e muito diferente, né? Essa campanha de 2016, por exemplo, foi muito diferente da campanha de 2012, com uma adesão da população muito menor, uma mornidão muito grande, né? É por conta das restrições de lei também. Restrições de lei, a crise política, todo mundo cansado de política, né? Muda um pouco no final da campanha, no final, nos últimos 2 dias, deu um ânimo, assim, todos os municípios, a população acabou se engajando. Até o segundo turno ainda está meio morno. Está meio morno, então assim, é algo bem diferente. Então, a movimentação eleitoral depende de inúmeros fatores, a crise econômica, a crise política que o Brasil passa, fez com que muitas candidaturas que imaginavam-se muito fortes acabassem se deteriorando ao longo da campanha, porque não causava a mesma adesão que imaginava-se que ela causaria se fosse o pleito de 2012. Muito político também está aprendendo a fazer campanha diferente, agora até porque ela está mais curta, ela tem 45 dias. Teve 45 dias na campanha do primeiro turno. Então são várias movimentações que ocorrem, né? Seja do ponto de vista positivo, de rejeição, ou outros elementos que mudam. O Gustavo Márcio está fazendo uma consideração aqui, vai de encontro que até o Neile Prevot fez no primeiro turno, e daí agora, no primeiro turno, não sei se você lembra que o Neile Prevot foi lá na Polícia Federal, falou que a pesquisa era fraudulenta, que a pesquisa do Ibope, e daí agora no segundo turno ele colocou lá, soltou o material agora depois da divulgação do Ibope, sexta-feira, dizendo que até o Ibope está colocando ele na frente e o Greca está falando que a pesquisa é fraudulenta. O que você acha desse tipo de conduta aí dos candidatos? Ele está atrás, ele vai para uma linha mais agressiva aí contra o Instituto. Você já deve ter sofrido isso. Não, isso acontece com todos os institutos, mas o principal, o que ocorre com as campanhas, é que existe um pensamento muito forte, como eu falei no primeiro bloco, um pensamento muito forte entre todos os políticos, todos os candidatos, todos os meus clientes este ano acreditam que a pesquisa tem um poder muito forte de modificar o pensamento da população. Então, certamente o Greca e o Ney pensam isso. Tenho certeza que eles também acreditam que a pesquisa é elemento fundamental do processo decisório do voto.
Então eles ficam nessa briga de tal pesquisa é fraudulenta, essa não é, porque eles têm medo. No fundo é isso, eles têm medo de dizer que ela é legítima, ela é uma pesquisa certa, então desanimar os leitores dele e acabar ocorrendo aquilo que os pesquisadores dizem. Eu não estou bem, preciso melhorar, mas na verdade, explicar isso. Mas isso acontece mais em municípios em que existe dúvida se o Ibope fez alguma coisa certa ou não. Na pesquisa em São Paulo e no Rio de Janeiro já não existe esse tipo de discussão. Ninguém diz se o Ibope ou o Datafolha no Rio de Janeiro, que coloca o Crivella muito à frente do Freixo, está fraudulento. Não existe esse tipo de tática, porque os institutos já têm tanto renome nesses locais, no Rio de Janeiro e São Paulo, que ninguém duvida. Se o candidato fala que é fraudulenta, a população também não dá mínima para isso. Né? Então, Curitiba é diferente de outros cenários, mas eles fazem esse tipo de ataque, diz que vão na Polícia Federal, etc, mas isso não dá efeito nenhum. Se eles soubessem, como nós sabemos, que a pesquisa causa pouquíssimo efeito na constituição decisória do voto da população, eles ficariam mais tranquilos, porque não é isso que vai fazer com que eles venham. Acho que até é perder tempo e também concentração da campanha para que alguma pesquisa seja publicada ou não seja publicada, não é por aí que a população vai decidir o voto. Repito, se sair uma pesquisa publicada com o Greca na frente, nos últimos 2 dias, não vai fazer ele vencer, se ela for uma pesquisa fraudulenta. Ninguém que vota no Ney vai observar... Já sabe aquele voto consolidado, não vai mudar para votar no Greca. Mesmo se fosse indeciso, a rejeição já é um elemento muito mais importante do que uma pesquisa para definir o voto. Se chegar no final da campanha, tem lá 10%, 5% foram indecisos, né, Rafael? 5%. E o Greca for mais rejeitado, esse vai ser o principal vetor de força para que os indecisos votem no Ney e no Revolt. Então a pesquisa nessa cesta de coisas que é a campanha, tem debate, tem pesquisa, tem programa eleitoral, são vários indutores de voto, né? A pesquisa é um indutor de voto muito pequeno, mas os políticos acreditam que seja talvez o maior indutor de voto. A população também pensa dessa forma. Como do ponto de vista técnico a gente tem um pensamento diferente, é até bastante novidade estar falando isso, né? Porque a maioria da população e dos políticos também acreditam que a pesquisa é vetor fundamental para a decisão do voto. Mas infelizmente não é. Se fosse, até seria ruim, porque a gente teria que legislar melhor a atividade dos institutos. Porque os institutos teriam um poder tão forte na mão que eles poderiam definir aí o pleito, o poder. E a questão da margem de erro aí, como que se faz para aumentar ou diminuir a margem de erro aí? A metodologia. Principalmente, vou explicar um pouco como que faz pesquisa, tá? A pesquisa quantitativa publicada, essa que a população tem acesso, ela é feita da seguinte forma: o instituto, variando a metodologia entre os institutos, faz um pouco diferente, mas o feijão com arroz da pesquisa seria dividir a cidade em bairros e nesses bairros fazer umas cotas de sexo, idade, escolaridade, renda, com dados que possui do IBGE, dados do governo. Aí você vai até aquele bairro, entrevista lá 30, 40 pessoas naquele bairro, organizando sexo, idade, escolaridade e nível econômico. Né? Então tem que fazer tantos jovens, tantas pessoas do ensino fundamental, médio, superior, que tem tantos de renda, para ser idêntico àquela população. E faz isso em todos os bairros do Curitiba, todas as regionais, faz lá, sei lá, são 80, 90 entrevistas, faz o cômputo geral, daí 700, 800 entrevistas. Depois de tudo isso ser feito, você apenas faz um cálculo para mensurar a margem de erro. A margem de erro vai ser impactada principalmente pelo quão detalhista você for nessa distribuição geográfica e qual a quantidade de entrevistas. Se a gente fizesse 500 entrevistas, teria uma margem de erro, 800 entrevistas, teria outra margem de erro, 2.000, 3.000. Mas ao contrário do que a população pensa, a margem de erro, o cálculo dela tem uma natureza exponencial e ela é muito alta quando você faz poucas entrevistas, umas 100, 200 entrevistas, e ela baixa violentamente à medida que você passa de 300 entrevistas. Então fazer 300, 400, 500, 10 mil, 200 mil faz pouca diferença. Pouca diferença. Não tem, e também não depende do tamanho do universo que está sendo estudado. Se a pesquisa é em Curitiba, se a pesquisa é em Amanhã Tamandaré, se é em Campo Magro, o fato de não é o universo que faz com que tenha tantas entrevistas a serem feitas, não é o percentual da população. Você veja, o Ibope faz 600 entrevistas em Curitiba, publicou 3 pesquisas no primeiro turno, as 3 com 600 entrevistas. 600 entrevistas em percentual da população de Curitiba dá muito menos de 1%. Né?
tem aí 800, 900 mil eleitores, né? Algo por aí, né? Se fôssemos aplicar esse mesmo percentual em um município pequeno, como Antonina, Morretes, do litoral do Paraná, teria que fazer 3 entrevistas. Não é por aí que a estatística determina a amostragem. Você tem um número mínimo de amostragem que tem que ser feito, que são 200, 250 entrevistas, e a decisão de fazer mais entrevistas não depende do local. Se é Curitiba, se é metropolitana, depende muito mais daquilo que está sendo estudado. Se tem vários candidatos, e os candidatos pequenos com 1, 2, 3, 4%, talvez você não queira uma pesquisa com 4% de margem de erro, você queira uma com 2%. Aí você faz mais entrevistas. Então também não é o município que determina, às vezes é o cenário, às vezes os candidatos estão muito próximos, aí você quer uma pesquisa mais perfeita. Em São Paulo, a última pesquisa que o Ibope fez tinha mais de 3 mil entrevistas. Né? Pesquisas nacionais, que são feitas regularmente, são feitas pelo Vox Pop, Datafolha, Ibope, MDA, também o Instituto que faz pesquisa nacional, eles fazem cerca de 2.000, 2.500 entrevistas e tem 130 milhões de eleitores. Né? Então também não é essa relação do universo, a quantidade de pessoas que estão sendo estudadas, que determina a amostra e a margem de erro. São outros cálculos. E a seleção das pessoas que fazem entrevista, como que você... No caso do nosso instituto, elas são todos universitários que trabalham em Curitiba, para fazer a região de Curitiba, né? Toda metropolitana. A gente leva essa pessoa, ela é treinada por nós, ela fez várias pesquisas já no decorrer do nosso trabalho, e ela não tem relação com política, com nada, para que o trabalho seja o mais isento possível. Né? Mas é uma equipe fixa ou... É uma equipe fixa. A gente tem essas pessoas antes da eleição, porque aumentam muito a quantidade de trabalho, né? E ela é fixa, então ela faz vários municípios, né? Ela trabalha pra gente, elas são do Curitiba, como temos sede em Cascavel, lá tem uma outra aqui, e levamos essa pessoa para todos os locais. Vamos fazer pesquisa em Maringá, por exemplo, a gente realizou uma pesquisa, a gente leva as pessoas de Curitiba até lá para poder realizar as entrevistas. Então, sem relação com os políticos, com os contratantes, nem os contratantes sabem quem são os coletores, não tem nenhuma relação. Os entrevistadores também não vão saber quem está contratando. Também não sabem quem está contratando. E os entrevistados passam nome, telefone, a gente confere. Também existem diversos procedimentos. Né? Isso com o meu instituto, né? Com os outros institutos, aí é diferente também, não sei dizer como que eles fazem o processo de contratação. Legal. Em Curitiba, na sua opinião, aí, falando sobre a eleição, o que você acha que vai dar? Olha, cara, é difícil dizer sem uma pesquisa interna, uma pesquisa que a gente não tem, a gente não realizou no segundo turno em Curitiba, né? Então seria um mero juízo, né, para o cidadão, assim como você também tem a sua opinião sobre isso que pode ocorrer. Então não está lastreado em dados técnicos. Né? Eu acredito que será o Ney, porque o Ney é menos rejeitado. E também pelo fato de que a maioria dos candidatos que passam em segundo lugar no primeiro turno acabam vencendo no segundo turno, porque eles sempre estão em processo de ascensão. Então, no caso do Ney, ele começou com 5% do número de votos. Ele foi crescendo, passou em segundo lugar para o segundo turno, mas ele ainda está em processo de ascensão. Então, por causa disso, eu acredito que ele é o mais provável que ele vença. Também tem a menor rejeição, então são dois fatores aí que eu acho que são mais relevantes. Mas como a diferença entre os dois é pequena, pode ser que, digamos, no final tenha um debate da Globo, que é um debate que tem na RPC. Vamos ter debates essa semana aí da RPC. E são debates que têm muita audiência, vai que algum comete um deslize, ou o Ney fala uma besteira, assim como o Greca falou uma besteira. Então a gente não tem como prever esse tipo de movimento. Hoje em dia, com a internet aí, qualquer coisa viraliza. O que você acha da internet aí na campanha eleitoral? Importância crescente, né? De 2012 já teve uma importância significativa, 2016 ainda mais, né? Isso que aconteceu com o Greco, por exemplo, só teve o efeito que teve por causa da internet. Sem internet, apareceria em algum meio de comunicação, mas não teria o mesmo impacto, né? É o vídeo que é fácil de ser compartilhado por WhatsApp e no Facebook que fez com que tivesse o alcance que teve. Então, no caso do Curitiba, a gente já vê que a eleição modificou muito, né? Você está sendo fiscalizado, tem um escrutínio público muito intenso, muito veloz, que é uma coisa impressionante. Então, nesse sentido, tem uma relevância muito alta, né? E vai ter cada vez mais. A eleição de 2018, 2020 também terá um processo crescente de participação na internet. Até acho que ela quase se equipara à relevância do programa de televisão. Na campanha em 2016 foi mais ou menos isso, né? Mas provavelmente terá mais relevância. Mais
força ainda nos municípios que não tem, né, rádio. Que não tem RAI, nesse caso, com certeza é a internet que tem a maior relevância. Em municípios, por exemplo, como Apucarana, que tem televisão, o prefeito possuiu uma página no Facebook, já fazia 2 anos antes da eleição. A página dele tem dezenas de milhares de curtidas. E ele faz postagem todos os dias, transmissões ao vivo, assim como a gente está realizando. Esse era o maior instrumento de campanha dele. Por mais que tivesse programas de televisão e também uma campanha muito massificada, era o Facebook que fazia com que as propostas dele ou a confiança do eleitor, do eleito, do representante, do representado, se dá muito facilmente pelo Facebook. E ele criou uma página excelente nos últimos 2 anos, tanto chegou no momento da campanha e foi muito fácil vencer, porque ele tinha a maior máquina de convencimento, que nesse caso era a internet, muito bem montada. Em municípios em que nenhum dos candidatos possuía páginas no Facebook com bastante seguidores, com bastante material positivo, talvez não fizesse tanta diferença. Mas nos municípios em que os candidatos souberam utilizar a ferramenta, se mostrou extremamente válido. Isso ficou de aprendizado para todos os coordenadores, marqueteiros. A campanha em 2016 teve como fundamental a rede social. E no caso o impacto eu gostaria de saber assim, na sua opinião, qual a influência da internet na adesão do voto. Então, isso é uma grande polêmica que se discute. Tivemos várias pessoas aqui passando no programa, uns defendem que a internet é decisiva, outros acham que não, que a internet, o alcance não é tão grande. Qual é a sua opinião? Eu penso que ela é decisiva porque ela é muito relevante, mas o programa de televisão também é decisivo, ou outros instrumentos de campanha também são decisivos porque vários são importantes, né? A internet, ela é decisiva, você não pode retirá-la da sua campanha. Com certeza ela tem uma importância tão grande na decisão do voto que você tem que ter um trabalho muito grande com a internet. Mas o meu comentário vai no sentido que o processo de construção do voto, um eleitor vai votar num candidato a prefeito especificamente se ele confiar que aquele prefeito pode fazer a vida dele melhorar. Diferente de deputado, vereador ou outros tipos de cargos eletivos, o prefeito é aquele que ele tem a sensação de que o bairro dele pode melhorar, a mãe dele que precisa de remédio vai ter remédio, o posto vai funcionar, o filho vai estar na creche. Então é uma decisão de impacto direto, é o mais fácil perceber da gestão pública. O prefeito possui a capacidade de fazer a sua vida melhorar. Então o voto ele tem a relação de confiança. Os meios tradicionais de comunicação, jornal, panfleto, carro de som, programas de televisão, eles foram utilizados durante muito tempo na história do Brasil, nas últimas campanhas eleitorais. Então, quando vê um candidato fazer da mesma forma a campanha, foi feito em 2012, 2008, 2004, 2000, são campanhas municipais, o efeito psicológico de marketing é que esse candidato é o mesmo candidato político como todos os outros. A internet é uma nova forma de comunicação. Então, se um candidato faz, por exemplo, transmissão ao vivo, ele mesmo com o celular dele, conversa com as pessoas, e o outro candidato não faz, então aquela forma de comunicação ela é nova, ela gera mais confiança. Então se consegue interlocutar com o eleitor de uma forma mais fácil, nova e criando mais confiança. Nesse sentido, ela tem um poder decisório muito decisivo. Essa é a minha opinião. A internet ela tem uma capacidade de criar relação, um vínculo do eleitor com o candidato a prefeito muito mais forte que outros meios de comunicação. Por isso que ela é relevante. Legal, Ian. Infelizmente nosso tempo está encerrando aí, mas gostaria aí que você voltasse mais vezes aí para a gente ir debatendo aí a questão política, eleitoral aí, né? E as portas estão abertas aí. Muito obrigado. Obrigado. Até mais. Boa noite.